Carlinha, tranquilo? Quer que chame o Rafinha para tocar aqui? Pode ser. Vou ficar ali embaixo te olhando. Vamos orar ao Senhor. Erga sua mão para cá. Pai, muito obrigado pela vida da Carlinha, Senhor. Como ela é especial para a minha vida, da minha família, o Tasso. Senhor, e que essa primeira experiência aqui, trazendo uma palavra no culto, seja uma experiência duradoura, repetitiva, que ela seja uma profetisa nessa noite. Eu escolho ser boa terra, porque eu tenho certeza que a tua filha vai estar trazendo uma semente, que venha uma palavra de poder, moderação, amor, Senhor, e que desperta-nos, que essa palavra venha nos despertar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, boa noite, a paz do Senhor, igreja. Assim, eu posso dizer que eu estou muito feliz em poder estar compartilhando essa palavra aqui com todos. É um desafio, né? Porque o Espírito Santo, ele nos desafia a todos os dias e a todo momento. E eu buscando em Deus, falando com Deus, né, sobre a palavra, eu falei, Senhor, o que trazer para a sua igreja, o que falar para os teus filhos? E Deus, ele me trouxe à mente alguns momentos que eu vivi em minha vida, principalmente em minha adolescência, e depois veio o momento atual, que é o qual eu me encontro hoje, aqui como serva de Deus. E ele falou o seguinte comigo: só fala quem eu fui e quem eu tenho sido até hoje na sua vida, né? Então, só de eu ter escutado o Espírito Santo falar isso ao meu coração, à minha mente, eu já fiquei feliz. Eu pensei comigo, eu não posso subir no altar de Deus e falar sobre experiência de terceiros. Não tem como terceirizar a experiência. Elas podem ser comentadas, mas vivida, cada um de nós é que vai viver a experiência com Deus. E assim foi na minha vida, né? E eu quero poder estar compartilhando essa palavra com os irmãos. Como o pastor falou, antes de mim vieram outras irmãs que foram palavras tremendas, né? Veio a irmã Fátima, que falou sobre Dorcas, de termos obras nas nossas mãos. Depois veio a irmã Pamela, foge um pouco, mas a gente acaba lembrando. A irmã Pamela, né, falando sobre um homem chamado Mefibosete, que ele se encontrava num lugar de esquecimento, que se chamava Lodebar. E no Espírito Santo de Deus eu quero falar nessa noite, se em algum momento da tua vida você se achou esquecido, esse momento encerrou hoje. Porque hoje o Senhor está lembrando da tua vida. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai trazer à tona, né, aquilo que te traz esperança. Porque eu vim pensando isso no caminho aqui para a igreja, quando a pastora comentou aqui nas mulheres que oram, eu falei assim, Deus é fiel. Porque é um versículo que sempre vem à minha mente, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E como filhos de Deus é o que temos que viver todos os dias, trazer à memória o que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é a palavra de Deus, são as promessas que Deus tem com a nossa vida. Amém? E eu quero poder compartilhar com os irmãos a passagem que está lá em Lucas 15, que vai do versículo 11 ao 32. Para aqueles que conhecem, fala da palavra do filho pródigo, né? O homem, ele tinha 2 filhos, e um dos filhos, o mais jovem, quis pedir a herança do seu pai. Isso o pai em vida. Eu pesquisando e estudando, eu achei interessante que é complicado você pedir a herança para o seu pai em vida, porque indiretamente você está desejando a morte do teu pai. É algo assim muito forte, né? Nós desejarmos essa morte. E logo após, quando o filho, depois de um tempo, o pai deu a herança para ele, né? E ele foi viver a vida da maneira que ele bem quis, foi gastar com mulheres, gastar em farra, da maneira que teu coração pedia, ele estava ali gastando. Só que teve um dado momento que aonde ele se encontrava, sobreveio um momento de dificuldade. E nesse momento de dificuldade, ele encontrou um rapaz pedindo-lhe trabalho. Ele teve que chegar ao ponto de servir comida aos porcos. E nesse momento ele lembrou do seu pai, lembrou dos servos da casa do teu pai, né? Que os servos,
eles estavam comendo melhor do que ele. Em algum momento da nossa vida, às vezes nós nos colocamos como servos e achamos que não está tendo direito ao que está vindo do Pai. Porém, até como servos, eu digo nessa noite que nós comemos do melhor do nosso Pai. Até como servos. Amém? Mas para não ficar só nas minhas palavras, vamos ler o texto. É a parábola do filho pródigo. Eu pesquisando um pouco mais, eu quis colocar aqui o significado do filho pródigo. Pessoa que volta ao seio da família após longa ausência e vida desregrada. Eu creio que muitos aqui nessa noite, infelizmente, já teve essa vida um pouco desregrada. Nós já tivemos essa vida. Não todos, mas a maioria eu creio que sim. Teve momentos em nossas vidas que nós vivemos, como a gente pode dizer, nos deleites dos prazeres que o mundo pode nos oferecer, né? Nas noitadas, na bebedice, o que a nossa carne pede, o que gostava de fazer na época. Então vamos lá. Ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens, que eu tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens, com uma vida desordeira. E havendo ele gastando tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Irmãos, eu creio que nessa noite, ainda que muitos de nós não tenhamos essa fome ou essa necessidade física, mas nós vemos aqui nessa noite para saciar nossa fome e sede espiritual. Amém? Porque é na casa do Pai onde a gente consegue saciar essa sede e essa fome. Ele foi e ajuntou-se um dos cidadãos daquela terra, e ele enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam. E nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de chamar teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e à tua vista, e não sou mais digno de ser chamado meu filho, teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste e vesti-o, e pondo-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado. Eles começaram e alegraram-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e danças. E ele chamou um dos servos e perguntou: o que significa aquelas coisas? E eles lhe disse: o teu irmão chegou, e o teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. Ele se irritou e não queria entrar, portanto, saindo, o pai lhe rogava. E ele, respondendo, disse ao seu pai:
Eis que eu te sirvo há tantos anos, e nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me destes um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, matastes o novilho cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa, regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. Amém? Esse versículo 32 foi o que aconteceu em nossa vida, né? Outrora tivemos perdidos e hoje nós fomos achados pelo sangue de Jesus em nossas vidas. Eu fiz um pequeno esboço para melhor entendimento meu e poder passar, né, para a igreja. Então, diante da resposta, né, ao dialogar com Deus na palavra, eu lembrei que aos 14 anos de idade, na minha adolescência, eu vivi o mundo, mas sem escolher viver. Por circunstâncias do destino, a vida me levou a viver o mundo. Mas o que eu quero enfatizar aqui não foi opção minha viver o mundo. Eu não queria viver o mundo, até mesmo por causa da idade que eu tinha, né? Eu queria estar no aconchego do meu lar, com os meus pais, mas infelizmente não foi possível esse momento na minha vida. Aí Deus, ele me falou uma palavra: paternidade requerida. Paternidade requerida. Chegará o tempo em que teremos de provar quem somos, né? Está chegando esse tempo. De acordo com o primeiro filho, porque foram 2 filhos, o que é enfatizado aqui é o filho pródigo, que é aquele que pegou os bens e foi gastar. Mas também teve a atitude do segundo filho, que estava na casa do pai. Esse é que vai apertar um pouco, né? Aí todos precisamos ir ao encontro do pai. Eu coloquei assim: o que nos leva a isso, né, a esse encontro? O que nos leva é o arrependimento e coração humilde, que foi a atitude que aquele filho teve, ainda que por interesse. Por que por interesse? Porque ele pensou nos bens, ele pensou na comida que os servos, né, no alimento que os servos da casa do seu pai estavam tendo. Então, na realidade, ele não voltou para o pai só pelo pai, mas infelizmente foi pelos bens. E muitas vezes acontece no caminho da nossa vida tomar um rumo que é onde tem aquela voz assim, que a gente não sabe de onde vem. Eu acho interessante, mas é aquela vozinha que está assim no nosso coração, que nada mais é que a voz do Espírito Santo, né, nos mostrando a necessidade que nós temos de Deus como nosso Pai. Muitos não conseguem reconhecer, mas essa é a voz do nosso Pai. E de acordo com as palavras que foram proferidas aqui pelas irmãs, eu anotei algumas coisas. Não deixe que o medo e as quedas pelo percurso te impeçam de levantar, né? Pensando na passagem da irmã Pamela, Mefibosete, ele foi conduzido pelo caminho. Ele não caiu porque ele quis, foi um acidente na vida dele, né? E ele foi parar num lugar de esquecimento. Mas ainda assim, como filho, ele tinha uma herança. E essa herança o alcançou. Assim é nas nossas vidas. Se prepare para entrar na presença do Pai, do nosso Deus, né? Do meu Pai, do seu Pai, que é o nosso Deus. Aqui já é uma parte que fala da passagem que a irmã Vanessa, ela ministrou aqui em cima. Quando Estela se preparava para entrar na presença do rei. E também ela disse que existem os Naamãs, né, que infelizmente articulam situações para nos tirar da presença do Pai. Mas nós temos que estar a todo momento nos preparando para entrar na presença do Rei, do nosso Pai. Essa preparação, ela é contínua até a vinda de Jesus em nossa vida. Amém?
veio também aqui, vamos ler lá, Romanos 8, versículo 17. Vou ler aqui que fica mais fácil para mim. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo com que ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, por isso nós temos direito à herança do céu, porque somos co-herdeiros com Cristo. Através de Cristo. Eu comecei a indagar com o Senhor, né? Como filhos temos herança do Pai. E o que seria essa herança? A graça é uma herança, que é o tempo que vivemos hoje, né? Que todos nós aqui sabemos que é um favor que não merecemos. Foi um preço pago por Jesus lá na cruz. Nós temos embaixo dessa graça todos os dias. Todos os dias. A salvação. Não precisa abrir, mas lá em Lucas 19:10 está escrito: veio buscar e salvar o perdido. Um dia nós estivemos perdidos e ele veio nos buscar e ele nos achou. Amém? O reino de Deus faz parte da nossa herança. A vida eterna faz parte da nossa herança. A herança é um direito adquirido. E esse direito, como eu disse, foi através de Jesus, porque somos co-herdeiros com Ele, irmãos. Amém? Como filhos, está preparado para nós também um maná escondido, um novo nome, direito de comer da árvore da vida, que foi o que o Pai fez. O Pai, ele estava à porta, esperando pelo Filho. Assim é Jesus. Ele está à porta todos os dias à sua espera. Eu creio que você que nos visita nessa noite, a sua vinda na casa de Deus, ela não é em vão. O Espírito Santo falou, e você pode dar ouvido à voz do Espírito Santo. A necessidade de estar junto com o Pai, de poder ouvir a voz do Pai. Isso te trouxe aqui nessa noite. Não ouvir a voz da irmã Carla, mas ouvir a voz do Espírito Santo, porque Deus, ele é fiel à tua palavra. É a palavra, através da palavra de Deus, as misericórdias de Deus que renovam cada manhã em nossas vidas. E a palavra também, ela é renovada em nosso coração a cada manhã. Mas como foi dito aqui nas mulheres que oram, como essa palavra ela vai ser renovada em nosso coração se a gente não buscar meditar nela? Deus, ele trouxe a esperança, aquilo que eu medito nele. Então, ele trouxe à minha mente que ele foi e tem sido meu Pai. Eu sei o quanto Deus me guardou com 14 anos de idade. Eu sei. Hoje eu tenho 2 filhos, uma menina de 24 e um menino de 16. E eu sei o quanto Deus guarda os meus filhos. Cada dia que eles entram na porta, eu creio que Deus guardou. Porque eu não posso estar 24 horas com eles, não posso estar na escola com eles, eu não posso estar 24 horas no trabalho da minha filha com ela. Mas a mão do Senhor, a boa mão do Senhor, eu creio que está sobre a vida deles. Como foi dito aqui, é uma promessa, nós temos a promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E como filha de Deus, eu creio nessa promessa na minha vida. Que assim como Deus alcançou a minha vida, Ele vai alcançar a vida dos meus e através de mim alcançar a vida de mais. Amém? Tem também a intimidade do Senhor, pois Ele é o pão da vida. Poderemos desfrutar de alimentos que não conhecemos. Aqui a gente tem falado de banquete. Mas também, infelizmente, tem pessoas que têm escolhido o que comer. Quem rejeita um banquete? Hoje nós estamos diante de um banquete. Não um banquete que vai alimentar a nossa carne,
mas um banquete que vai alimentar o nosso espírito. E quando a gente sair daquelas portas ali, o nosso espírito ele vai estar fortificado o suficiente, sabendo que nós temos um Pai por nós. Amém? E vamos agora ao segundo filho. Esse foi o que me chamou mais atenção. Esse aqui, eu fiquei pensando assim, como a gente às vezes age como segundo filho, né? Por um período na minha vida, eu vivi como esse filho mais velho. Muito tempo na casa do pai, cheia de carrapichos. Eu era uma pessoa muito armada. Eu era pronta para devolver, até antes de receber. Eu era pronta para ferir, sem perguntar a quem, sem saber como. Eu era uma pessoa pronta para machucar, isso dentro da casa do pai. Minha vinda para cá, eu fui curada, eu fui tratada, ainda estou sendo tratada. Porque infelizmente, primeiro eu falava, depois eu pensava no que eu falei, aí não tinha mais volta. Né? Porque a palavra diz que o que sai não é o que entra, é o que mata. O que mata é o que sai da nossa boca, não é o que entra. Mas a palavra, ela tem grande poder. Você tanto pode proferir bênção como maldição. E nós não somos chamados para proferir maldição e sim bênção. Amém? E com esses carrapichos, eu não sabia usufruir da presença do Pai. E aqui no versículo no versículo 29, e ele respondendo, disse ao seu pai: eis que te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. E vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste-lhes o novilho cevado. Que autoridade do filho indagar o pai, né? A gente vê muito isso. Infelizmente, a gente vê muito isso. Em que momento que a gente faz isso? Estamos aqui, o que mais me chamou a atenção foi isso. Estamos na presença do Pai. Me perdoe vocês, eu esqueci de falar o título da minha mensagem, ou se falei eu vou repetir. É se posicionando como filho e usufruindo da presença do Pai. Amém? É exatamente aqui o que esse filho ele não soube fazer. Porque tem uma parte aqui que o pai responde. E ele lhe disse: tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Então nós desfrutamos de tudo. Amém? Dentro da casa do Pai, tendo tudo dele, sem saber desfrutar da comunhão com os irmãos. Infelizmente, tem momentos que nós não sabemos desfrutar dessa comunhão. Temos oportunidades, mas não sabemos. Do colo. Eu não sei se vocês aqui já tiveram experiência, mas eu já senti o colo do Pai muitas vezes aqui dentro. Como eu senti o colo do Pai. Do abraço. Do grande banquete que nos é proporcionado todos os dias. A cada dia que pisamos na casa do Pai, Ele nos proporciona um grande banquete. E aqui no versículo 30, que foi o que eu li, né? Mas vindo este teu filho que desperdiçou, Deus, Ele me trouxe à memória. Nós passamos a ver coisas que não nos compete ver. Como o filho mais velho. Por quê? O direito de correção é do Pai, do nosso Pai. Nós temos um sacerdote na igreja que é o nosso pastor. Então esse direito de subir aqui e corrigir é dele, não é meu e nem é teu. Amém? É do Pai e do sacerdote da igreja.
muitas vezes nos encontramos assim. Temos acesso à melhor roupa, o anel, a sandália e o bezerro, né? Aquele cevado, aquele novilho lá cevado, o maior de todos, o mais bonito. Só que esse novilho, ele já foi imolado, já foi morto. E através dele, somos filhos. Jesus foi o nosso cordeiro imolado. Foi Jesus. Foi através da vida de Jesus, né? A palavra vem dizer que Deus, ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse vida eterna. Amém? Porque no início eu falei sobre paternidade requerida? Porque o tempo que estamos vivendo, hoje, o mundo, ele anseia, Deus me fez lembrar esse versículo, ele anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Porém, essa manifestação só poderá ser vista e sentida quando nos posicionarmos como filhos, tendo desejo pela presença de Deus, presença do Pai. Porque quando pensamos só na herança, só no me dá, como é dito aqui, não é pecado nós almejarmos uma boa casa, um bom carro, uma boa comida, uma boa roupa. Não é pecado. Mas quando pensamos, não conseguimos desfrutar da presença do Pai. Não conseguimos escutar a voz do Espírito Santo, aquilo que Ele quer tratar na nossa vida. Às vezes Ele só quer que a gente descanse nele. Eu sei que para muitos aqui é algo difícil, pelo menos para mim, não é uma tarefa fácil. Eu não sou uma mulher do tipo que descansa muito, eu sou um pouco agitada para os que me conhecem. Mas eu sou um pouco agitada. Fala assim, já para fazer amanhã eu já estou querendo fazer, então é complicado. Mas Deus, Ele tem falado isso, descansa. E a gente descansar nos braços do Pai é como um bebê. Um bebê, ele está ali na segurança do Pai. Ele não sabe se ele pode deixar ele cair ou não. Ele está na segurança do Pai. Amém? A figura do Pai está sendo desconstruída de todas as formas. Se a gente vê o intuito do maligno, as leis que estão sendo aprovadas, a imagem da família está sendo denegrida. Só que toda família existe um pai. E a presença do Pai, ela é muito importante em nossas vidas. E nós precisamos da presença do nosso Pai em nossas vidas. Amém? Se não fosse a presença paterna de Deus em minha vida, eu ia continuar sendo uma pessoa armada, pronta para ferir, extremamente irônica e egoísta. Eu já fui assim, então eu tenho um dom, não sei dizer se é um dom, de interpretar de longe. Mas é lógico que em Deus a gente, como diz o pastor, a gente vai mudando essas coisas, tem que ser mudada. Não pode permanecer na nossa vida. E glória a Deus, está sendo dissipado cada dia um pouquinho. Deus, Ele foi bem claro comigo, quando Ele falou, a passagem está lá escrita em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Se puder colocar, por favor. Fica mais fácil para mim. Antes que eu te formasse do ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Isso é o que Deus faz na nossa vida. Cada um aqui de nós. Você é pai, você é mãe. Cada um conhece os filhos. E o nosso Pai, Ele nos conhece desde a formação, desde o ventre da nossa mãe. Então, ninguém melhor do que Ele para saber as nossas angústias, para saber o momento em que nos sentimos fracos. Mas ainda assim a palavra de Deus diz que no momento que nós nos sentimos fracos, aí é que somos fortes. Amém?
nos posicionando e usufruindo da presença do Pai, a gente tem que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Esse irmão, ele não estava pensando no irmão dele. Ele falou, esse teu filho. Assim, a gente tem que ter cuidado para não agir. Quando vier um irmão, que vai vir irmão, muitos vão retornar na casa do Pai. E nós precisamos estar prontos de poder chamá-los de irmão, poder participar da festa, regozijarmos em Deus pela vida do irmão. Tem um versículo na Bíblia que diz que quando uma alma se converte, há festa nos céus, os anjos estão em festa. Então, se um dia houve festa pela minha e pela tua vida, por que não eu festejar também pela vida do meu irmão? Então, às vezes nós estamos ocupados na casa de Deus, pensando mais nos afazeres. Aí chega um irmão novo na vida, na igreja, ele se converte. Daqui a pouco ele está aí trabalhando, está fazendo. Às vezes vem aquele pensamento, um pensamento carnal. Poxa, o irmão chegou agora e já está sentando na janela. Porque todo mundo gosta de sentar perto da janela, né? Não sei, deve ser por causa da brisa, do vento. Mas por quê? O irmão, ele veio com necessidade da presença de Deus. Necessidade de participar do banquete. E você está aqui dentro e está perdendo essa chance. Quer de aproveitar do banquete de Deus. Quer de aproveitar da presença de Deus. Porque é impossível entrar na casa do Senhor, escutar a palavra de Deus e ela não tocar o teu coração. Se você vem à casa de Deus no intuito de escutar de Deus, e o que vai ser ministrado é a palavra de Deus, eu creio que o Espírito Santo ele vai falar com você. Amém? E lá em Romanos 8:19, eu perguntei para Deus, quem são esses filhos, né? Quem são esses filhos? Somos nós, né? Somos nós esses filhos. Abre para mim, por favor, em Romanos 8:19. Não, Romanos. Amém? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Nós somos os filhos de Deus. E quem é essa criatura? É o mundo aí fora. O mundo aí fora está à nossa espera. Está à espera de manifestarmos o amor do Pai, a misericórdia do Pai. Falar para eles que existe um Deus que cura, que salva, que liberta, que faz nova todas as coisas. Porque a palavra vem dizer que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. O que são essas coisas loucas? É a falta de entendimento de um dia você ser mau caráter e seu caráter ser transformado. Não entende? Ah, um dia fulano foi beberrão, aí hoje ele não é mais. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Ah, um dia ela se prostituía, até o ponto que ela teve entendimento que o corpo dela era um corpo santo. Então, naquele momento, ela passou a não se prostituir mais. Amém? E para terminar, eu quero ler com vocês 1 Pedro 2, versículo 9. Minha Bíblia é nova, as páginas fininhas. Vai lá.
o Senhor, Ele veio me lembrar. É muito interessante as coisas que Deus nos lembra. Aqui está a nossa verdadeira identidade. Eu amo esse versículo. E é sempre bom estar lembrando dele. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Esses aqui são os filhos de Deus que a criatura espera. Somos nós. Nós somos povo santo, nação santa, eleita diante de Deus. Amém? O Espírito Santo, Ele me conduziu a dizer nessa noite, se em algum momento na tua vida você abriu mão de estar na casa do Pai por algum motivo, saiba que hoje o Pai está à tua espera. Ele está de braços abertos. Ele tem muito mais que um anel, muito mais que uma vestimenta nova, muito mais que uma sandália para a tua vida. Lembram que eu falei lá? Ele tem maná que nós não conhecemos. A palavra vem dizer que buscai o Senhor, né? E anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que não sabe. É o que Deus tem preparado para nossas vidas. Amém? Então o Pai, Ele está à tua espera, como Ele teve aqui a espera daquele filho. Veio o arrependimento, ele foi humilde em reconhecer que existia a casa do Pai, que ele podia voltar para a casa do Pai. Infelizmente o outro filho, ele ficou do lado de fora. Eu espero que nessa noite nós não fiquemos do lado de fora. Que nós saibamos aproveitar a presença do Pai a cada dia em nossas vidas. Amém? E eu quero poder estar finalizando com a oração. Amém? Deus amado, Deus poderoso, Pai eterno, meu Pai, nosso Pai. Deus, eu espero que essa palavra, Pai amado, tenha caído, Senhor, numa boa terra. Que cada coração aqui nessa noite, Pai amado, tenha vindo disposto a ouvir de Ti, Senhor, a ouvir a voz do Teu Espírito Santo, Pai amado. Pai amado, que nós sabemos esperar em Ti todas as coisas, Pai. Porque Tu diz na Tua palavra que todas as coisas, Senhor, cooperam para o bem daquele que Te ama, Pai. E nós Te amamos, Senhor. E diante dessa palavra, Senhor, Pai amado, nós vamos esperar em Ti, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, estar com o nosso coração aberto para aproveitar, Deus, a Tua presença, Senhor. Para nos deleitar, Senhor, no banquete que Tu tens preparado todos os dias para a nossa vida, Senhor. Que o Teu reino, Ele é paz, Ele é justiça, Senhor, Ele é alegria, Deus. Que nós, Pai amado, venhamos, Senhor, ser como Esther, Deus, que se preparou para entrar na presença do Rei. Que essa preparação, Senhor, ela venha ser diária, Deus. Pai amado, que nós venhamos, Senhor, lembrar que um dia nós estivemos com o Mefibosete, Deus. Caímos, Senhor, tivemos um acidente de percurso, mas ainda assim, mesmo parando no lugar de ser cimento, Senhor, que foi Lodebar, Senhor, o Senhor um dia lembrou, Pai amado. Lembrou que éramos filhos. Lembrou, Senhor, que nós fazíamos parte da herança, Pai. Em nome de Jesus, Deus. E que venhamos, Pai amado, ser também como Dorcas, Deus. Ter obras em nossas mãos, Deus. Obras que possam, Pai amado, agradar o Teu coração, Senhor. Que toda a honra e toda a glória seja para Ti, Pai. Eu agradeço, Senhor, essa oportunidade, Deus. Muito obrigada, Senhor. Porque o Senhor me lembrou que o Senhor foi e continua sendo meu Pai, Deus. Assim como os dos meus irmãos, Deus. Que aqui, Senhor, nós temos por herança, Senhor, porque somos co-herdeiros, Deus, com Cristo, Pai. Glória a Deus pela vida do Teu Filho, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus! Está suado aqui. Vamos ficar de pé. Quantos são livres? Amém? Vamos ministrar uma canção.
Quem sou eu? Quantos filhos de Deus tem aqui nessa noite? Eu não sei quanto a você, mas eu sinto muita presença de Deus. Com uma graça assim, há uma presença muito graciosa de Deus essa noite. E esse texto do filho pródigo é muito interessante, porque haviam dois filhos, esse homem tinha os dois filhos perdidos dentro de casa. Um doido para ir embora e um que não se sentia daquele lugar. Que coisa terrível, né? E eu estava pensando ali e me veio um texto que está em Neemias, que diz que Deus colocou o povo numa terra espaçosa, numa terra que manava leite e mel, e o povo de Israel se esqueceu do Senhor, foi levado cativo, voltou para essa terra que manava leite e mel, mas agora voltou como escravos. E há muitos de nós que vivem como aquele filho pródigo que ficou, não usufruindo do banquete, se sentem escravos. Eu sou servo do Senhor, eu sou como o apóstolo Paulo diz, eu sou obrigado a pregar o evangelho. Eu não sou um voluntário, eu sou servo por opção, mas eu sou filho porque eu fui salvo. Quantos salvos tem aqui? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Essa música ela diz que quem Deus libertar, livre então será. Você pode dizer isso? Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, Você pode erguer a sua mão e dizer isso? há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Você Deus pode erguer as suas mãos e dizer isso? libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim
diga: Quem Deus liberta. Sou filho de Deus. em tua casa, ó Pai, em tua casa, ó Pai. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Nessa noite, há alguém no nosso meio que precisa entregar a vida para Jesus, que andou afastado ou afastada dos caminhos do Senhor. A gente continua fazendo apelo. A gente continua fazendo apelo. Eu sei que o seu coração de repente está: eu queria tanto, mas eu não sei se é o momento ainda. É a primeira vez, não sei, ou a segunda vez. Mas há alguém no nosso meio. Erga a sua mão assim e fala: eu quero entregar minha vida para Jesus. Você que esteve afastado esse tempo, como aquele filho pródigo. Mas eu acho interessante que ele pensa o seguinte: nada vai me impedir de voltar para a casa do meu pai. Há alguém no nosso meio que precisa fazer isso. As mãos ficam pesadas, mas se você precisar, vai ter alguém do seu lado aí para te ajudar. Tem alguém no nosso meio que precisa fazer isso? Quem vai ser o primeiro corajoso ou a primeira corajosa? Ou todo mundo aqui está salvo? Se todo mundo tiver salvo, glória a Deus. Quem quiser ficar com tudo aqui quando a igreja for arrebatada, pode ficar, porque eu vou morar no céu. Eu me afastei dos caminhos do Senhor um período da minha adolescência. Eu não cheguei a comer a comida de porco. Eu não cheguei apesar de ter acesso a muitas coisas, morava na ilha do governador, tinha acesso a muitas coisas. Alguns dos colegas mais velhos, a maioria eram viciados, a maioria. Da minha idade, nessa época ainda alguns não eram, a maioria não era. E quando eu fiz 18 para 19 anos, aconteceu uma situação, eu falei: eu preciso voltar para a casa do pai. Eu precisava voltar para a casa do pai. E eu acho que eu estava com isso aí, de 19 para 20 anos. Eu falei: eu vou voltar para a casa do pai. A gente namorava. Aí minha irmã estava convidando a gente para ir na igreja, né? E aí eu voltei para a igreja que eu conhecia. E todo mundo me conhecia desde pequenininho. E aí, naquela noite, minha esposa entregou a vida para Jesus, eu voltei para Jesus. E desde então nunca mais saí. Há alguém no nosso meio que precisa fazer isso? Se não há, nós vamos terminar cantando uma canção. Prometo a você que vai ser uma canção boa também. Nós vamos dizer que o Deus de Abraão... Vem cá, cadê Giovana que canta junto aqui com o Vitinho? Vamos cantar aquela música de domingo? Vamos nessa? Essa música é muito legal, né? Muito profética essa música. Vamos lá? Pega lá, Rafinha. Vamos lá, gente. Acelera esse processo aí. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu se
sim, Ele cumprirá. Em meio ao vento e à tempestade eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Mas tua palavra permanecerá. A história já provou o teu poder, Senhor. Fiel é o teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Diga isso! Eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. A minha fé está em ti, Jesus. Tu és a minha rocha. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me. Diga mais uma vez, minha fé. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me
Tá eu lindo. te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Eu quero terminar esse culto com você profetizando, aliás, declarando, né? Mas se Deus colocar uma palavra profética nos seus lábios, aí você coloca. Mas queria que você declarasse para o seu irmão, para a sua irmã, a bênção de Deus ainda essa semana para ele. Começa a declarar. Júnior, vai acontecer algo na sua vida de Deus ainda essa semana, em nome de Jesus. Wallace, Cris, que aconteça algo de Deus na vida de vocês, que sejam renovados o relacionamento de vocês, a vida de vocês, que a boa mão do Senhor esteja sobre a casa de vocês, sobre a família de vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. A Heloísa, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, princesa. Aleluia. Isso mesmo, nós temos que declarar isso. A Bíblia fala: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Nós não somos o filho pródigo que abandonou, nós somos aquele filho pródigo que voltou. E nós não somos aquele filho que está dentro da casa e não aproveita do banquete do Pai. Nós somos herança do Senhor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Tem que encerrar, né? Lembrando, só mostrar uma coisa para vocês. Aquela música quando faz assim. Faz aí, Xandinho. Tum, tipo, pá. Duas só. Isso aí. Tem gente fazendo 3. Não é papapada. De novo, Xandinho, ó. Duas. Tem gente fazendo assim. Não, ó. Pá. Tum, tipo, pá. Tum, tipo, pá. 1, 2, tum, tipo, pá. 1, 2, tum, tipo, 1, 2. Melhorou. Mas ó, é engraçado, né? Tem um que acelera, um que fica mais devagar, um que toma um susto, né? Graças a Deus no céu vai estar tudo certo. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: há um céu nos esperando. Não perca essa esperança. Fala para ela assim: não tenha esperança nas coisas da terra. A nossa esperança está nos céus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Aí foi legal. Agora, aplauso pode ser de qualquer jeito, assim, né? Lembrando, temos ali 3 tipos de caldo. Não vai embora, tá bom? Em nome de Jesus. Tenhamos ainda um restante de semana abençoado. Ore por mim. Eu não sou de ficar pedindo oração, não, tá, amado? Não sou, não. Tem crente 6 horas, né? 6 horas por mim. Já de manhã já fala: eu preciso de uma oração sua. Não, eu preciso orar por mim, né? E orar pelos outros. Então, mas ore por mim amanhã. É uma data muito importante. Meu Deus, eu não me sinto com 50 anos, gente. Pelo amor de Deus. Eu só sinto quando eu vou fazer alguma coisa mais forçada, que aí a gente começa, mas vai dar tudo certo. No céu, vou ter um corpo novo e você também. Aí, nem vai ser Smart Fit não, amado. Você vai ficar perfeito. Você vai ficar perfeita. Aleluia. Erga a sua mão direita comigo, vamos dizer juntos: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
te abençoe muitíssimo. Vão em paz. Dá um abraço.